Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora a correção da atividade que eu passei na aula passada sobre artigo de opinião. Aí nessa atividade eu coloquei também aí as informações sobre o que é um artigo de opinião, a estrutura do artigo de opinião, né? E aí coloquei as estruturas do que é a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, as principais características do artigo de opinião, que eu espero que vocês tenham lido. Coloquei esse exemplo aí de artigo de opinião para a gente fazer as questões sobre ele, né? Que eu, na verdade, coloquei texto 2, texto 3. E vamos responder. Eu vou direto para as questões, porque senão, como a atividade é grande, vai ficar muito grande para eu corrigir. Então vamos lá. Deixa eu só. A primeira, o que você entende por artigo de opinião? Então, essa daí dava para você responder com as informações que eu coloquei lá sobre artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto onde o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público. Então, isso daí está escrito lá na definição do que é artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto que, gente? Poético? Tem a ver com poema? Não. É uma narrativa? É uma história? Também não. Então, ele é um texto dissertativo. Onde normalmente são encontrados os artigos de opinião? Em livros literários? Em folhetins de propagandas? Em jornais e revistas, TVs, rádios e blogs? Com certeza em jornais e revistas, TVs, rádios e blogs. Você não encontra um artigo de opinião em um livro literário. Você está lendo lá, não sei, está lendo um conto lá de Machado de Assis e você está lá um artigo de opinião? Com certeza não. Número 4. Em linhas gerais, qual o objetivo principal do artigo de opinião? Isso daí também está nas informações que eu coloquei lá no início da atividade. Um artigo de opinião visa convencer outrem, né, no caso outras pessoas, a respeito de um tema polêmico. Então, parecido com o editorial, né, o artigo de opinião também ele envolve temas polêmicos. Marque V para as afirmações verdadeiras ou F para as falsas. Os temas encontrados nos artigos de opinião costumam ser polêmicos e de relevância social. Acabamos de ver isso aí na número 4, então verdadeiríssimo. Letra B. O artigo de opinião deve ser assinado por seu autor, assumindo toda a responsabilidade do que escreveu. Verdade. Diferente do editorial, que no editorial tem também a opinião, só que não é a opinião do autor, é a opinião da empresa pela qual aquele editorial foi escrito. Letra C. É um gênero textual que pertence à esfera artística literária? Com certeza não, gente. Esse gênero literário pertence à esfera o quê? Jornalística. Letra D. O escritor não precisa se preocupar com a verdade em seu artigo de opinião. Se é um artigo de opinião, eu estou falando de fatos e opinião, né? Estou falando de fatos é o quê? São o que realmente aconteceu. E opinião é aquilo que eu digo sobre o fato. Então, será que eu posso mentir? Jamais, né? Número 6. Explique o que você entendeu sobre a estrutura do artigo de opinião. Então, isso daí foi igualzinho, eu coloquei lá em cima nas informações sobre o artigo de opinião, que era para você colocar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução do texto lá, do exemplo de artigo de opinião, a introdução vem logo no primeiro parágrafo do texto. É onde o autor faz a apresentação do tema que será visto no corpo do texto. Então, era só mais ou menos transcrever, né, o que eu coloquei lá para ir. Desenvolvimento. No desenvolvimento é que o autor expõe suas ideias para tentar convencer o leitor a concordar com os argumentos que estão sendo apresentados. Na letra C, na conclusão, deve ser apresentada uma ideia para solucionar o problema que foi proposto. Já falei sobre isso com vocês na aula que eu falei justamente de artigo de opinião, que é o quê? Na introdução, você fala, né, você já vem ali dando o que você pensa sobre aquele assunto. No desenvolvimento, você expõe as suas ideias, você destrincha aquelas ideias que você expôs. E na conclusão, você apresenta uma solução para o caso que você colocou. Número 7. Marque apenas a alternativa que não faz parte das características principais do artigo de opinião. Então, essa daí. Letra A. O verbo aparece no presente e no imperativo? Letra B. Normalmente os textos são assinados pelo autor? Então, tudo isso daí faz parte, né?
A maioria dos temas é da atualidade? Com certeza. Então, o único que não faz parte das características do artigo de opinião é possuir uma linguagem de difícil compreensão. Se possuísse uma linguagem de difícil compreensão, as pessoas não leriam, certo? Atividade 2. A partir da leitura dos artigos de opinião apresentados, responda em seu caderno. Qual o nome do autor destes artigos? Então, tá lá, né? Na descrição dos artigos tem lá o nome da autora, que é Mariana Cantarino. Qual é o assunto apresentado pelo autor? Fake news. Então, os textos estão falando sobre fake news. O que são fake news? Vocês sabem melhor que eu. São aquelas notícias, as notícias que não são verdadeiras, que são mentirosas. Letra número 3. Marque as alternativas falsas segundo a visão apresentada no texto 1. Então, essas que não estão marcadas são as verdadeiras, as falsas são: fake news são notícias verdadeiras, mas que aparentam ser falsas? Não, não aparentam ser falsas, são falsas. Letra C. É muito fácil descobrir se uma notícia é fake news? É fácil, gente? Não. Você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, por isso que você não pode divulgar notícias que você não sabe a procedência e nem acreditar nessas notícias. Vamos ler só as verdadeiras aí. Não é uma piada, uma obra de ficção ou uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifícios que lhe conferem a aparência de verdade. Então, eles tentam... qual é o intuito da fake news? Fazer com que você acredite naquilo ali, por isso que você tem que pesquisar bem. As pessoas de boa fé acreditam estar em contato com uma verdadeira notícia. Infelizmente, existem esses fake news, né? No texto 2, Walter Campanema alertou: se a pessoa cria um perigo, manda uma mensagem que provoca alarme, ela pode ser conduzida ao juízo especial, possivelmente vai ser processada e pode responder pelo artigo 41 da Lei das Contravenções Penais. Você conhece alguém que já publicou alguma fake news e foi punido por isso? Comente. O que você acha da punição para quem publica ou publicou fake news? Comente. Então, isso daí são, né, a opinião de vocês, não são respostas pessoais. Número 5. Há milhões de exemplos de fake news, causando diversos problemas à população. No texto 2, há um caso desses que gerou grande revolta à sociedade. Que caso foi esse? Então, lá no texto 2 está falando que o quê? Aconteceu em 2014, no Guarujá, no litoral paulista, com a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, espancada até a morte por moradores da cidade, depois da divulgação de boatos de envolvimento em rituais de magia negra com crianças. Então, tá vendo? Aconteceu uma coisa seríssima, né? Um crime devido a uma fake news. Número 6. O texto 3 indica aos leitores alguns caminhos para identificar fake news. Marque só as alternativas que melhor orientam essa questão. Então, as alternativas que melhor orientam essa questão são a letra A e a letra D. Letra A. Investigar a fonte da notícia em outros veículos de comunicação. Então, se você está vendo uma notícia que é uma coisa assim muito alarmante, gente, um jornal apenas não vai divulgar aquilo ali, né? Vários veículos de informação vão divulgar na TV, na internet, no rádio. Então, se você, né, viu em um único veículo de informação, pesquise em outros, porque se não tiver, com certeza é fake news. E letra D, atentar para a data da publicação do artigo em questão, né? Toda vez que a gente vai ler algo na internet, você tem que se atentar à data. Número 7. Nos últimos meses, as fake news tomaram conta do mundo. Cite algumas notícias que você leu e depois descobriu que não era verdadeira. Então, também é uma resposta pessoal. Se você não souber, pesquisa. Pesquisa assim, últimas fake news. Que aí você vai ver, né, ver que são notícias falsas. Direto as pessoas, né, não são... Matam artistas aí. Ah, fulano de tal faleceu também. Quando você vai ver, é mentira. Aquela pessoa tá viva. Então é isso, gente. A atividade foi essa. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.